Boa noite. A meditação da noite do dia 27 de julho de 2022 tem por tema a vítima ensanguentada. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. Marcos 15, versículo 37. Os sacerdotes e as autoridades se surpreenderam ao verificar que Jesus já estava morto. A morte pela cruz era um processo demorado. Era difícil determinar quando a vida do crucificado havia sido interrompida. Era algo inédito que alguém morresse dentro de 6 horas de crucificação. Os sacerdotes desejavam se certificar da morte de Jesus e, por sugestão deles, um soldado espetou uma lança no lado do Salvador. Na ferida feita, saíram 2 substâncias abundantes e distintas. Uma foi sangue e a outra foi água. Isso foi observado por todos os espectadores e João relatou a ocorrência de maneira bastante clara. Depois da ressurreição, os sacerdotes e líderes divulgaram o boato de que Cristo não havia morrido na cruz, mas que apenas tinha desmaiado e depois revivido. Outro boato afirmava que havia sido posto no sepulcro não um corpo real, de carne e osso, mas algo semelhante a um corpo. A atitude dos soldados romanos contesta essas falsidades. Não quebraram as pernas de Jesus porque ele já estava morto. Para satisfazer os sacerdotes, perfuraram seu lado. Se a vida já não tivesse terminado, isso teria ocasionado imediatamente a morte. No entanto, a morte de Jesus não foi causada pelo furo da lança nem pela dor da crucificação. Aquele grito solto em alta voz, Lucas 23, versículo 46. No momento da morte, a corrente de sangue e água que jorrou de seu lado demonstravam que ele morreu pela ruptura do coração, que se partiu pela angústia mental. Foi morto pelo pecado do mundo. Com a morte de Cristo, pereceram as esperanças dos discípulos. Olhavam para suas pálpebras fechadas e a cabeça pendida, o cabelo empastado de sangue, as mãos e os pés transpassados, e era indescritível a angústia que sentiam. Até o último momento, não acreditavam que ele morreria. Mal podiam crer que estivesse realmente morto. Esmagados pela dor, não recordavam suas palavras, que prediziam exatamente isso. Nada do que ele havia dito dava conforto. Viam unicamente a cruz e a vítima ensanguentada. Para eles, o futuro parecia escuro e desesperador. Sua fé em Jesus tinha morrido. No entanto, nunca haviam amado tanto seu Senhor. Nunca antes haviam assim compreendido seu valor e a necessidade que tinham da presença dele. O Desejado de Todas as Nações, páginas 619, 620, 771 e 772. Para refletir, em um mundo no qual muitos ainda duvidam da existência de Jesus e não valorizam a morte dele, como a sua vida pode testemunhar que Cristo é real e vive hoje? O sacrifício de Jesus, eu torno a falar, eu tenho falado praticamente em todas as meditações sobre esse sacrifício, porque nunca vai faltar assunto sobre ele, nunca vai deixar de ser algo que nós precisamos falar sobre, nunca, absolutamente nunca. E nós não conseguimos descrever o quão bonito foi esse ato, mas foi tão doloroso. Reparem que nessa meditação que eu li agora, com toda certeza, não foi fácil para os discípulos, não foi fácil para quem amou Jesus. Mas, se não houvesse esse sacrifício, talvez o mundo estaria em uma angústia inconsolável. Inconsolável. E, meus amigos, esse sacrifício nos dá esperança de viver. É muito bonito, é muito gratificante, é glorioso compreender que tudo isso foi por uma pessoa que precisava, que necessitava dessa glória, mas que não merecia. Não tentemos nós merecer esse sacrifício, não tentemos nós merecer a glória de Deus. Por isso se chama glória, por isso se chama graça, porque foi nos dado de graça
algo que é de graça, nós não pagamos, nós não fazemos esforços, é algo que nos foi dado por amor. E o que define esse sacrifício é o amor. O amor também está relacionado ao pecado, porque se não houvesse o pecado, não haveria graça. E por isso, o pecado, se houve o pecado, houve a transgressão da lei. Vamos orar? Pai querido, Pai celestial, quão belo esse sacrifício que teu Filho fez por nós, Senhor. Nós não merecemos, nós não tivemos ato, mas nós tivemos a maior culpa de todas. Nós que provocamos a tristeza de Jesus, nós, Pai, que provocamos tamanha incerteza, tamanha dor, tanto a dor da crucificação quanto a dor mental, espiritual que ele sentiu. Nós nunca conseguiríamos descrever esse momento para ele. Nunca conseguiremos enxergar esse momento, porque ele foi um momento muito indescritível. E foram momentos desesperadores para Jesus, mas mesmo assim ele continuou. Obrigada por isso, obrigada porque isso nos faz feliz. Porque com o sangue dele nós somos redimidos. Queremos te agradecer, te pedir que nossa vida possa exemplificar esse cristianismo de graça, de renúncia, de obediência, de amor, de compaixão e de, principalmente, Pai, renovação de espírito. Em nome de Jesus nós te pedimos que o Senhor aperfeiçoe esse caráter em nós de pouco a pouco. Em nome de Jesus, amém.